Bom dia, oitavando, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula, capítulo 7, que fala um pouquinho, que corpo é esse? O título é bem interessante, né? E eu já vou explicar para vocês que é porque a gente vai ver nesse capítulo as formas de expressão da arte através do corpo, que é bem interessante. Vamos começar então na página 112, acompanhe a leitura com o livro de vocês, O Corpo em Evidência. A gente vai fazer a página, deixa eu ver... Corpo que expressa. Vamos fazer até a página 116, tá? O corpo em evidência. Quando ouvimos falar em tatuagens, geralmente achamos que se trata de algo bem atual. Mas as primeiras tatuagens figurativas são tatuagens que representam imagens da vida real, tá? Que existem mesmo, não são na figurativa e tem o abstrato. Abstrato são coisas que não existem na vida real. A gente já estudou sobre isso, né? Descobertas foram encontradas em múmias egípcias de um homem e de uma mulher que viveram há mais de 5.000 anos. Isso demonstra que há muito tempo o corpo serve como base para que as pessoas produzam sua marca, ou seja, por meio da prática simbólica, utilizam marcas no corpo como forma de expressão e identificação. Ainda hoje, o costume de pintar o corpo, seja de maneira definitiva, como nas tatuagens, seja temporariamente, caracteriza muitos grupos constituindo parte da sua identidade, como acontece com as comunidades indígenas, os aborígenes, em diversas outras culturas. Ao longo da história, o corpo passou também a ficar em evidência no campo da arte. No teatro e na dança foram feitos estudos de experimentações específicas relacionando corpo, movimento e expressão. Nas artes visuais, tornou-se tema de muitas produções artísticas. O corpo foi amplamente representado em diferentes épocas. No final da década de 1960, ele voltou a ser suporte, dessa vez não somente com uma prática simbólica, mas artística. Alguns artistas, incomodados ao ver a transformação de objetos em arte e em objetos de consumo, resolveram fazer a arte com o próprio corpo por meio da body art. A body art, o que é? Vamos ver o que ele está explicando aqui, depois eu vou explicar para vocês também. É conhecida como a arte do corpo. Este tema surgiu na arte contemporânea, que buscava não apenas retratar corpos, mas fazer dele a base para interações artísticas. A body art usa o happening, que combina artes visuais e teatro de uma forma diferente, convocando a participação do espectador e a performance, que também pode englobar outras linguagens artísticas com as quais o público pode ou não interagir. Então, tudo que você usa o seu corpo para se expressar pode ser considerado body art. A forma mais comum, mais popular da body art, ela ficou muito ligada a tatuagens. Se vocês pesquisarem sobre body art, vocês vão ver muita imagem das pessoas pintadas, né? Então ele ficou muito para a parte artística, pictória, das figuras mesmo das imagens. Então tem muitas pessoas que se tatuam para poder divulgar a arte, se pintam também. Não quer dizer que um tatuador, o que ele faz, a profissão de tatuador, seja uma body art. A body art é quando você usa seu corpo para expressar. Então, se eu chegar e começar a tatuar as pessoas, isso não quer dizer que eu seja um artista da body art. Eu passo a ser um artista, representante da body art, quando eu começo a tatuar meu corpo e a partir do meu corpo eu começo a fazer performances que vai representar a arte, tá? Mas normalmente ficou bem comum, muito associada às técnicas da tatuagem, aquelas pessoas que usam mesmo tanto tatuagens quanto piercing também pelo corpo. E também as pessoas que se pintam. Tem artistas que eles conseguem fazer, vocês já devem ter visto as moças, os rapazes ficam só de biquíni ou sunga e ele pinta todo o corpo também, uma forma de body art. Quando você pinta todo o corpo de uma outra pessoa, né? E aquela pessoa está sendo representante da body art. Então ela pode ser definitiva ou pode ser por um tempo, né? Você pode pintar a pessoa por um tempo, ela vai desfilar, vai fazer aquela
Antigamente tinha muito mais, né? As pessoas iam pintadas para ter o desfile para escolher a melhor pintura corporal. Hoje eu não vejo, pelo menos não é tão divulgado. A gente vê muito no carnaval, mas também é uma forma de body art. Mas tudo que a gente usa nosso corpo para expressar é body art. Vamos lá, página 113. Performance para questionar. Embora a body art tenha feito bastante uso da performance a partir da década de 1960, essa manifestação já vinha fazendo provocações e gerando inquietações há muito tempo. Em Zurique, na Suíça, Hugo Ball, um dos fundadores do movimento dadaísta, escreveu o Manifesto Dada. Em um clima de questionamento, o artista com sua estranha roupa de papelão, aqui do lado a gente tem uma... Continuando, gente, sei lá, da professora acabou a memória, mas a gente continua, né? Acabou o espaço para gravar. Onde eu estava? Em um clima de questionamento, acho que eu parei por aqui, né? Em um clima de questionamento, o artista com estranha roupa de papelão anunciava fonemas em poema de performance Karawani. Eram palavras sem significado aparente, parecido com o modo de falar de um bebê. Dessa maneira, ele buscava ironizar um mundo que os adultos trataram de destruir em uma crítica à civilização europeia que causou a Primeira Guerra Mundial. Desde então, muitos outros artistas se dedicaram a criar performances que questionavam os valores da sociedade, eventos políticos, acontecimentos cotidianos e a própria arte. Alguns nomes importantes são Marina Abramovic e Joseph Beuys, de 1921 a 1986. A Marina Abramovic ainda é contemporânea, ela é viva, né, gente? Então por isso não tem a outra data. O registro da performance. Em virtude de seu caráter efêmero, a performance geralmente é registrada por meio de audiovisual, possibilitando ao público reconhecê-la posteriormente. O que seria isso, gente? Uma performance geralmente é uma apresentação de dança, um teatro, né? Uma mímica pode ser. Então, você vai fazer aquilo, você não vai ficar o dia inteiro, anos, fazendo a mesma coisa. Não é como uma escultura, que eu vou colocar e ele vai ficar ali e as pessoas vão chegar e vão ver a qualquer momento. Então, um recurso utilizado é você gravar, né? Gravar tanto o áudio quanto o vídeo e deixar para a posteridade para depois assistir, tá? Ao propor uma performance, o fazer artístico mescla-se com a interpretação, o sentimento e a participação do público. Há artistas, inclusive, que consideram essas reações do público como parte da obra. Se a gente está ali, você já vai se preparando, é como se fosse alguma coisa, vamos supor aqui, gente, um stand-up. Né? Geralmente o comediante ele está ali e daqui a pouco ele faz uma pergunta para o público. É uma forma também de interação com o público, seria mais ou menos isso numa apresentação de arte, tá? Numa performance. E a gente tem aqui o corpo que expressa. Página 115. Tem uma prática aqui na página 114, a gente não vai fazer porque a gente não está em sala de aula, tá? E está pedindo em dupla com colegas, então não tem como fazer isso agora. Vamos para a página 115. O corpo que expressa. O bailarino e coreógrafo mineiro Klaus Viana é uma referência para a dança e o teatro do nosso país. Seu trabalho não se baseava nas técnicas rígidas do balé clássico, de onde obteve sua formação, mas no aguçamento da consciência corporal dos bailarinos. Então ele meio que ele mesmo sendo formado no balé clássico, ele adaptou, ele conseguiu colocar, não ficou algo tão sincronizado, tão ensaiado. Para ele, nada adianta que o bailarino conseguisse executar piruetas incríveis perfeitamente durante o movimento se não fosse capaz de sentir e ter consciência de cada parte do seu corpo. Junto à sua companhia, a sua companheira, a também bailarina Angel Viana, o artista criou um método de expressão corporal que demonstra que a dança é acessível a todos. Os movimentos estão dentro de cada um. Klaus não queria que os bailarinos apenas executassem os passos pedidos pelo coreógrafo, mas que fossem capazes de encontrar seus próprios movimentos, resultando em uma dança única, pessoal e individual. Em seu livro A Dança, podemos entrar em contato com muitos de seus pensamentos acerca disso. Além de inovar na maneira pela qual olhava para o corpo humano,
Klaus inovou ao desenvolver seu trabalho em dança junto ao teatro. A aplicação da consciência corporal na encenação teatral foi um marco no teatro brasileiro. Atualmente, o conhecimento do próprio corpo no trabalho teatral é muito valorizado. Muito disso se deve à dupla Klaus e Angel Viana. Vou deixar para vocês, gente... pera lá. As páginas 118, 119 para vocês fazerem. E a gente vai falar um pouquinho então da Angel Viana também antes de terminar. Página 116. Assim como Klaus, Angel Viana se interessava pela criação de um balé brasileiro, com características genuinamente brasileiras, baseado na consciência dos dançarinos sobre o seu próprio corpo. Além de bailarina e coreógrafa, ela é estudiosa e educadora do movimento. Essa experiência como professora é de extrema importância para o seu trabalho. Angel acredita que aguçar a percepção dos movimentos é mais importante para o crescimento dos alunos do que a memorização de passos de dança, em suas palavras. Eu coloco que o meu grande aprendizado foi com as crianças. Foi sentindo, observando, jogando. Foi trabalhando os sentidos que eu comecei a perceber que o corpo é de cada um. Não é uma globalização de todos os corpos sentindo igual, movendo igual, querendo igual. Cada um é do seu jeito. Paralelamente à docência, a artista segue ativa participando de performances. Seu trabalho mais recente chama-se Ferida Sábia, uma performance que estreou em 2018. E a gente tem aqui o Museu da Dança, está falando um pouquinho sobre o Museu da Dança. A dança é uma expressão artística imaterial e momentânea. Imaterial é aquilo que a gente não pode guardar, tocar. E momentânea, né? Porque a gente pode gravar para depois, mas você está sentindo ali naquele momento. É uma coisa que aconteceu ali, as sensações, emoções que você está tendo é ali. Depois, é claro, você pode até sentir através do vídeo, mas não é, com certeza não é nem 80% do que realmente é você ver pessoalmente aquela dança, aquela apresentação. Quando a apresentação se encerra, é difícil que o público que não esteve presente no instante tenha contato com a produção artística. Porém, permanecem os registros de sua obra. São vídeos, fotografias, figurinos, cenários e documentos que podem aproximar o público da obra. Pensando nisso, o Museu de Dança, MUD, primeiro museu de dança da América Latina e o único museu virtual de dança do mundo, dedica-se à preservação da memória da dança brasileira por meio da divulgação virtual de acervos históricos. E aqui tem, gente, um endereço, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, vale a pena conhecer o museu. Pessoal, então, como eu disse, página 118 e 119 para vocês fazerem, vou deixar para vocês. E aí na próxima aula a gente continua então nossa aula. Um beijão, gente, até quarta que vem.